Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os possessive adjectives. Possessive adjectives. Os possessive adjectives são os equivalentes aos nossos pronomes possessivos em português, né? Meus, teus, tua, nosso, ok? Então, vamos dar uma olhadinha como é que são esses pronomes possessivos em inglês e daqui a pouquinho a gente vai entender melhor por que em inglês a gente chama de possessive adjectives, ok? Vamos lá. Primeiro vamos relembrar que é importante para nós aprendermos os possessive adjectives, vamos relembrar como são em inglês os pronomes pessoais. Em inglês nós chamamos de subject pronouns porque eles só aparecem como sujeitos das orações. Então, subject, sujeito, pronouns, pronomes. Pronomes, sujeito. Então, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela para objetos e animais quando a gente não sabe ou não quer mencionar o sexo masculino ou feminino do animal. We, nós. You, vocês. Lembrando que o you, você e you, vocês não tem diferença. Singular, plural, não há nenhuma diferença. A gente só vai perceber se estamos falando você ou vocês pelo contexto, ok? E they, eles e elas. Não tem diferença de gênero quando for plural. Eles ou elas em inglês não tem diferença, é tudo they, ok? Agora nós vamos aprender quais são os possessive adjectives, ou seja, os possessivos para cada uma dessas pessoas, ok? Então, my, meu, minha, ok? Meus e minhas. Para you, your, então your, seu, sua, seus, suas. His, que é o dele, ok? She, aí nós temos o her significa dela. Quando for do objeto ou do animal, então nós dizemos its. Aqui para nós temos o our, tá? É O-U-R, mas a pronúncia é our. Our significa nosso, nossa, nossos e nossas, ok? E nós temos aí o de vocês, né? Your. Observe que continua igual ao lá de cima, ao seu, né? O seu lá de cima, your, totalmente igual. E para dizer deles ou delas, nós temos aí, ó, their. Observe que eles e elas é they, mas deles e delas nós pronunciamos their, som de E, ok? Their. Muito bem. Vamos então entender algumas observações importantes sobre os possessive adjectives. Os possessive adjectives estão sempre acompanhando um substantivo. Então, por isso que o nome deles é possessive adjectives. Adjectives significa adjetivos. Então, os adjetivos são o quê? Características, qualidades que estão sempre acompanhando um substantivo. Então, esses pronomes, né, em inglês, os possessive adjectives, estão sempre acompanhando um substantivo. Então, por isso que eles são chamados em inglês de possessive adjectives, adjetivos possessivos, ok? Se formos traduzir, né, ao pé da letra o nome desses pronomes. Então, vamos ver um exemplo. I love my sister. I love my sister. Eu amo minha irmã. Então, nós temos aqui my, que é um possessive adjective, né, um adjetivo possessivo,
ok? Indicando aí a posse. E nós temos sister, que é um substantivo, ok? Então, os possessive adjectives estão sempre acompanhando um substantivo. Segunda informação importante. Os possessive adjectives são invariáveis e sempre vão concordar com aquele que possui, com o possuidor. Vamos ver um exemplo. I love my sister. Eu amo minha irmã. Eu amo minha irmã. Agora, se eu tivesse mais de uma irmã, I love my sisters. Observe que, mesmo que eu tenha mais de uma irmã, o possessive adjective continua o mesmo. Não varia. Diferente do português, que nós teríamos que concordar. Eu amo minhas irmãs. Observe que em português é eu amo minha irmã, eu amo minhas irmãs. Então, em português a gente tem que concordar o pronome possessivo com a quantidade de coisas que a gente pertence. Em inglês, não. Em inglês, o possessivo é invariável. Então, se eu tenho uma sister ou mais de uma sister, não importa. O possessivo ele vai continuar inalterável, invariável. Então, I love my sister. Eu amo minha irmã, ou I love my sisters, eu amo minhas irmãs. Então, possessive adjective permanece igual, independente da quantidade. O importante é que o possessive adjective concorde com aquele que possui, ok? Então, se sou eu que amo minha irmã, então aí o possessivo tem que concordar comigo, ok? Muito bem. Vamos analisar então mais uma característica importante dos possessive adjectives. Os possessive adjectives nunca estão acompanhados de artigo. O artigo, né, que é muito frequentemente acompanhado aí em português do possessivo. Observe. Eu amo a minha família. Nós falamos dessa forma, né, em português. Eu amo a minha família. Mas em inglês a gente diz I love my family. Eu amo minha família. Então em inglês não é colocado esse artigo antes do possessivo, ok? Outro exemplo. Nós amamos o nosso cachorro. Então nós colocamos esse artigo o. Nós amamos o nosso cachorro. Em inglês, nós não colocamos o artigo antes do possessivo. We love our dog. We love our dog. Nós amamos nosso cachorro. Sem colocar aí o artigo. Bem, pensando nisso, agora nós vamos observar então como nós escreveríamos aí os possessive adjectives, né, em uma determinada situação. Vamos imaginar que eu gostaria de dizer o meu carro. Então, carro em inglês é car, C-A-R, car. Então, como eu diria o meu carro? My car, my car. E se eu quisesse dizer o teu carro? Your car, your car. Se eu quisesse dizer o carro dele? His car, his car. Okay? Esse Szinho tem um som de Z, tá? Então, his car. O carro dela? Her car, her car. O carro dele ou dela, digamos aí que o animal tem um brinquedinho ali, né? Então, its car, its car. O nosso carro, our car, our car. O carro de vocês, your car, your car. O carro deles ou o carro delas, porque no plural aí, né?
A gente não distingue eles e elas. Então, o carro deles ou o carro delas. Their car. Their car. Muito bem. Agora imagine a situação em que nós não quiséssemos falar isso no singular. Digamos que eu tenha mais de um carro, né? E queira dizer isso no plural, né? Então é muito simples dizer no plural. É só você acrescentar o S no substantivo apenas. Lembrando que os possessive adjectives, os possessivos adjetivos em inglês, eles não são variáveis, eles são invariáveis, então a gente não altera, seja no singular ou no plural. Então a gente só vai acrescentar o S no substantivo. Então, para dizer os meus carros, em inglês, my cars. My cars. A gente não mexe no possessivo, somente no substantivo acrescentando o S. Então, os teus carros, digamos que você tem aí mais de um carro. Eu quero dizer os teus carros, eu digo your cars. Your cars. Coloco o S somente no substantivo, em carro. Não mexo no possessive adjective. Então, os carros dele, his cars. Os carros dela, her cars. Os carros dele ou dela do animalzinho, its cars. Os nossos carros, our cars. Os carros de vocês, your cars. Os carros deles ou os carros delas, their cars. Então a gente só coloca o S no substantivo e não alteramos nada no possessive adjective, porque os possessive adjectives são invariáveis. Assim ficou mais fácil, né? Bem, por hoje é só. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!